O que é um enunciado ou uma sentença? Enunciado e sentença é qualquer intervalo que a gente tenha entre uma letra maiúscula e um sinal de ponto de encerramento. Ponto de encerramento é o ponto final, é o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Bom, gente, vamos lá. Como eu falei, meu nome é Alex, tá? Não é abreviação, é Alex mesmo, é só isso. Quando a gente fala de sintaxe, eu gosto sempre de mostrar para as pessoas uma dica de resolução de questão, porque eu penso o seguinte: quem tem que aprender português é o professor de português. Vocês estão no curso para fazer uma prova e aprender a fazer questão de prova. Então eu quero começar do zero, explicando uma dica de um tipo de questão em que vocês não precisam saber a regra para saber resolver a questão. Por quê? Tem questões de português que vão ser muito específicas e vão pedir assim, por exemplo, marque a alternativa em que o termo destacado tem uma função diferente das demais. Se a questão pediu isso, você vai ter que lembrar de um monte de regra para poder resolver a questão. Então eu vou simular uma questão aqui só para a gente começar, só para ensinar um raciocínio que é um macetezinho de resolução de questão, tá bom? Deixa eu só botar aqui a questão. Tudo bem? Vamos supor que vocês tivessem essa questão para resolver e o termo sublinhado fosse esse daqui. Fosse essa questão que vocês tivessem que resolver. Sempre que uma questão for sobre a mesma palavra, vocês não precisam saber a regra para resolver a questão. Por quê? A língua portuguesa, diferente de outros idiomas, tá? Eu também sou professor de alemão, o alemão é diferente do português até nisso. Diferente de outros idiomas, o português é uma língua de posição. O que significa ser uma língua de posição? É a palavra anterior que determina o que a palavra seguinte vai ser. Como assim? Reparem comigo aqui. Antes desse que, eu tenho prova, que é um substantivo. Antes desse que, eu tenho um verbo. Antes desse que, eu tenho teste, que também é um substantivo. Antes desse que, eu tenho documento, que é um substantivo. Mesmo que eu não soubesse o que esse que é, eu tenho que saber que um que vem depois de um substantivo nunca vai ser igual a um que vem depois de um verbo. Mesmo que eu não saiba o que esse que é. Numa questão como essa, mesmo sem saber, eu tenho que marcar essa como resposta. Porque na língua portuguesa, o que determina o que a palavra seguinte vai ser é sempre a palavra anterior. Então, uma palavra que vem depois de um verbo nunca é igual a uma palavra que vem depois de um substantivo. Mesmo que eu não saiba que palavra é essa. A gente vai estudar isso, tá? Só para vocês saberem, os que estão depois de substantivo chamam-se pronome relativo. O que está depois do verbo, conjunção integrante. Mas eu não precisava saber isso para resolver essa questão. Basta olhar a palavra da frente. Certo? Entenderam essa lógica? Se as alternativas fossem assim, olha, deixa eu botar aqui. A banca que faz a prova de vocês tem um tipo de questão que ela faz assim, pega trechos soltos e sublinha a mesma coisa, com a mesma estrutura, com as mesmas palavras parecidas e pergunta qual que tem a função tal ou qual que tem a função diferente das demais. Usando a mesma lógica, eu tenho aqui em casa um substantivo, bolo, um substantivo, festa, um substantivo, gosto, um verbo. Essa é a resposta, mesmo que eu não entenda por quê. Uma palavra depois de um substantivo nunca é igual a uma palavra depois de um verbo. Só para vocês saberem, na A, B, C e D se chamam adjunto adnominal. Aqui é um objeto indireto. Certo? Mas na hora da prova, não necessariamente vocês vão ter que lembrar essa regra. Sempre que a questão for sobre coisas iguais ou termos sublinhados, olhem sempre a palavra anterior. A pior coisa que pode acontecer é, por exemplo, aqui ao invés de festa, ter assim, olha, deixa eu pensar aqui. Falei de aniversário, 2 depois de um verbo. Mas você já eliminou algumas alternativas. As nossas aulas vão servir para quando ficar entre duas alternativas.
Porque na maior parte das questões de sintaxe, vocês vão poder resolver assim, olhando a palavra anterior. Isso funciona para a imensa maioria das questões de sintaxe da prova. Entendido isso? Beleza? Todos entenderam essa lógica? Então agora vamos começar realmente o nosso conteúdo. Posso apagar isso aqui? Posso? É o seguinte, eu nunca sei o que as pessoas sabem ou não. Eu nunca conto o que a pessoa lembra ou não da parte de sintaxe. Então eu costumo começar pelo mais básico e pelo mais simples, porque isso já é uma forma de a gente diferenciar e eliminar algumas alternativas até dentro da prova de língua portuguesa. Só apagar aqui. Apagar o quadro é quase uma ginástica que a gente faz aqui. Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que saber da língua portuguesa são os conceitos mais básicos de sintaxe. Assim como o Roberto trabalhou com vocês com as palavras mais básicas, o pronome substantivo, o pronome adjetivo e assim por diante, na língua portuguesa, muitas vezes o erro de uma questão está em você chamar de frase uma coisa que não é uma frase, chamar de enunciado uma coisa que não é um enunciado, de período uma coisa que não é um período. Então eu vou começar pelo mais básico de todos, explicando para vocês a diferença entre enunciado, frase, período e oração. Esses são os conceitos mais básicos da língua portuguesa no que diz respeito à sintaxe. E é o nosso primeiro conteúdo. Eu vou usar para explicar isso alguns trechos aqui. Não estranhe se alguma coisa soar estranho para vocês, que eu vou botar alguns trechos aqui que vão soar como coisas esquisitas, tá? E é proposital. Gente, o último aqui eu não sorteio não, tá? É proposital. Então, olha só. Na língua portuguesa, o primeiro elemento que a gente tem é o enunciado. Ele pode ser também chamado de sentença. É a mesma coisa. O que é um enunciado ou uma sentença? Enunciado e sentença é qualquer intervalo que a gente tenha entre uma letra maiúscula e um sinal de ponto de encerramento. Ponto de encerramento é o ponto final, é o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Então, ó, eu tenho uma letra maiúscula e um ponto de encerramento. Isso é o enunciado. Tem uma letra maiúscula e um ponto de encerramento. A mesma coisa. Letra maiúscula, ponto de encerramento. Letra maiúscula e ponto de encerramento. Qualquer intervalo que comece com uma letra da maiúscula e termine com ponto de encerramento chama-se enunciado ou sentença. Então, enunciado ou sentença é qualquer intervalo entre uma letra maiúscula e um ponto de encerramento. Como eu falei, o ponto de encerramento é o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Certo? Usando essa lógica que eu falei para vocês, os 4 exemplos que eu dei são enunciados, não são? Todos têm letra maiúscula e ponto de encerramento. Então, se eu fosse usar como exemplo aqui, a frase 1, a frase 2, a frase 3 e o 4 são enunciados. Concordam? O próximo item da sintaxe é a frase. Para um elemento ser chamado de frase, ele tem que primeiro ser um enunciado. Toda frase é primeiro um enunciado. Ou seja, se não começou com letra maiúscula, não tem ponto final, não é uma frase, tá? Mas para ser uma frase tem que ser enunciado com sentido pleno. Tem que ter sentido pleno, tem que fazer sentido. O primeiro exemplo, quando eu falo boa noite, isso é uma coisa que faz sentido. Então, além de enunciado, é também uma frase.
Quando eu digo desejo uma boa noite, a mesma coisa, faz sentido. Quando eu digo espero que tenham uma boa noite, os 3 primeiros a gente já sabe que é enunciado e os 3 primeiros têm sentido pleno. Então, além de enunciado, também são frases. Esse último tem sentido pleno? Noite, espero tenham que uma boa? Não. Então, isso daqui é um enunciado, mas não é uma frase. Certo? Então, dos exemplos que eu dei, o 1, o 2 e o 3 são tanto enunciados quanto frases. Certo? Eu estou fazendo assim porque tem questão que vai dizer assim, olha, a frase não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Você vai ter que saber se aquilo realmente é uma frase. Pode ser que não seja. Tá? Ou então vai falar o período não sei o que, não sei o que lá. Você tem que conferir se aquilo realmente é um período. Até aqui alguma dúvida, gente? Tranquilo? Então vamos ao próximo. O próximo é o período. O que é um período na língua portuguesa? Um período é uma frase antes de mais nada. Ou seja, se é uma frase, tem que ser o enunciado, tem que fazer sentido. Só que o período é uma frase com verbo. Obrigatoriamente tem que ter verbo para ser um período. A gente viu que o 1, 2 e 3 são frases. No 1 tem verbo? Não. Então ele é uma frase e é um enunciado, mas não é um período. Aqui tem o verbo, desejo. Aqui eu tenho espero e tenho tenham. Então esses dois aqui são enunciados, frases e períodos. Esse daqui é um enunciado e uma frase, mas não é um período. Certo? Esse, como não é nem frase, também não é um período. Entendido isso? Então, usando aqueles exemplos ali, o 2 e o 3 são exemplos de período também. Certo? Só para fazer uma subdivisão, se eu tenho um verbo na frase, a gente chama de período simples. Se a gente tem 2 ou mais verbos, a gente chama de período composto. Certo? Então, por exemplo, o número 2 tem um verbo só. É um enunciado, é uma frase e um período simples. O número 3 é um enunciado, é uma frase e um período composto. Beleza? Entendido isso? E o quarto elemento da sintaxe é a oração. A oração é uma estrutura formada por um verbo e seus complementos. A oração não precisa ter sentido pleno e o número de orações é equivalente ao número de verbos. Certo? Então, para ser oração, basta ter verbo. Não precisa ter sentido pleno, não precisa significar alguma coisa sozinho. Se tem verbo, já é uma oração. Certo? Então, aqui eu não tenho oração nenhuma. Aqui eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Aqui eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Aqui eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Certo? Aqui não faz sentido nenhum, mas só o fato de ter verbo já configura uma oração. Entendido isso? Em uma das provas que foram feitas para a PM há um tempo atrás, tinha uma questão que tinha um trecho
e a questão falava assim, sobre o trecho é possível afirmar que, aí vinha lá, tem tem uma frase, um período, tantas orações, 2 frases, um período, não sei quantas orações. Então, esse conteúdo vai cair assim para vocês. Vão botar uma frase e botar as alternativas com isso, para ver se vocês sabem diferenciar o enunciado da frase do período da oração, certo? Então, ali, por exemplo, na oração 2, a gente tem na oração 2, na oração 3 e na oração 4. Sendo que na oração 2 eu tenho uma oração, na oração 3 eu tenho 2 orações, e na oração, e no trecho, no exemplo 4, eu tenho 2 orações. Beleza? O número de orações é equivalente ao número de verbos. Alguma dúvida nessa primeira parte? Todo mundo entendeu a diferença de um para o outro? E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 está aqui, olha, é só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.